A possibilidade da existência de vida em outros planetas é uma discussão que permeia diversas gerações e culturas, se tornando algo utópico para uns e um fato já consumado para outros. Certa vez o cientista Carl Sagan, que também era físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, divulgador científico, ativista e autor de mais de 600 publicações científicas, fez uma reflexão muito apropriada para isso. Ele disse: às vezes eu acredito que há vida em outros planetas, às vezes eu acredito que não. Em qualquer dos casos, a conclusão é assombrosa. Ao longo da história, supostas aparições de seres de outro planeta já chamaram a atenção da mídia de diferentes cantos do continente. No Brasil, por sua vez, nada gerou mais expectativas do que o incidente de Varginha, uma pequena cidade ao sul de Minas Gerais. Em 20 de janeiro de 1996, 3 jovens teriam tido um encontro frente a frente com uma criatura magrela, de olhos verdes e pele marrom. O caso ficou conhecido mundialmente como o ET de Varginha. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placer. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Basta ouvir o nome de Varginha que uma pergunta logo vem. Essa não é a cidade do ET? A história do ET de Varginha completou 25 anos em janeiro de 2021. O evento, que deu visibilidade mundial à cidade mineira, ainda desperta curiosidade e espanto anos depois. Atualmente, alguns ufólogos creem em uma versão que ainda não foi contada. Os primeiros relatos sobre a suposta aparição de seres de outro planeta foram divulgados por 2 veículos televisivos, entre eles o Fantástico da Rede Globo. Segundo a apuração da equipe do programa na época, um ser alienígena teria sido capturado pelo exército após possíveis aparições de OVNIs. Rapidamente, o caso foi tomando uma magnitude gigantesca, até ser repercutido no Wall Street Journal. Segundo ufólogos, o caso é considerado o mais importante da ufologia brasileira e está entre os 10 mais relevantes do mundo. O caso do ET de Varginha deixou a região mineira tão em evidência que existem produtos ligados ao incidente e até um disco voador gigante no meio da cidade há. Naquele janeiro de 1996, o município na região sul de Minas Gerais vivenciou um fato inusitado que deixou os moradores assustados. Os habitantes foram surpreendidos pelo relato de 2 irmãs que acreditavam terem visto um ser extraterrestre. De acordo com testemunhas locais, a figura de outro planeta fora flagrada apenas por 3 jovens da cidade: Kátia Andrade Xavier, de 22 anos, e as irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva, respectivamente com 16 e 14 anos. Segundo o relato delas, o viajante cósmico andava como seres humanos, com 2 pernas, porém tinham características mais peculiares, como a cabeça grande, os olhos vermelhos e a pele marrom. Além do mais, ele tinha cerca de 1,60 m de altura e possuía um tipo físico magro, com uma bifurcação em seus pés. Quando supostamente encontraram a criatura, as jovens relataram que ela aparentava estar sentindo dor ou medo. Elas chegaram a essa conclusão por ele estar trêmulo e arisco. Após o avistamento, as 3 dispararam para longe dali. Em casa, as irmãs contaram para a mãe. "Mãe, eu vi o capeta", disse Liliane. A matriarca da família voltou ao terreno menos de meia hora após o encontro das meninas com o suposto ser intergaláctico. Não encontraram nada além de um cachorro de rua e um forte cheiro. Ao comentar o caso com um pedreiro que estava nas proximidades, o homem teria dito que os bombeiros estiveram naquele lugar não muito tempo atrás. Rapidamente, o caso ganhou repercussão nacional e mobilizou diversas autoridades, inclusive as Forças Armadas.
Várias versões sobre o acontecimento surgiram na mídia. Algumas pessoas chegaram a relatar à imprensa que a criatura foi localizada e capturada pelo exército. Outros moradores da cidade, apesar de perplexos, não acreditaram no relato da jovem e afirmaram que o ET jamais existiu. Porém, especula-se que outro corpo foi encontrado, dessa vez em uma estrada próxima dias depois. Entretanto, os vestígios teriam sido recolhidos por caminhões militares. Desde então, inúmeros rumores de abdução e contatos com seres de outro planeta começaram a se espalhar por Minas Gerais. Durante o processo de investigação do incidente, outros fatos alimentaram ainda mais o imaginário popular. O policial militar Marco Eli Xerezi, uma das pessoas que possivelmente teve contato com a criatura, morreu alguns dias depois, fazendo surgir várias teorias conspiratórias. Uma delas diz que ele teria sido contaminado pelo ET. Obviamente, toda e qualquer especulação fora veemente descartada por autoridades locais. O governo, por exemplo, afirma que nunca entrou em contato com quaisquer materiais alienígenas, seja de Varginha ou de qualquer outro lugar. Naquela mesma manhã, o telefone do Corpo de Bombeiros de Varginha foi ocupado por moradores assustados por um animal estranho rondando uma mata que dividia dois bairros da região. Crianças relataram aos profissionais que a criatura acuada chorava alto e fino. Os moradores que testemunharam a operação dos bombeiros para averiguar o caso relataram alguns agentes com armas de fogo. Também avistaram pela primeira vez um caminhão da Escola de Sargento das Armas, ESA, Unidade de Ensino Superior do Exército localizada em Três Corações. Segundo as mesmas testemunhas, após algum tempo os agentes saíram da mata com duas sacolas pretas. Nas duas havia um peso. Em uma, imóvel. Na outra, algo parecia se mexer. Os sacos foram levados pelo caminhão da ESA. Nos dias seguintes, vários moradores relataram movimentação estranha de comboios do Exército, bombeiros e polícia militar entre os hospitais regional e humanitas de Varginha. Procuradas à época para comentar a estranha movimentação, as autoridades responsáveis pelas unidades hospitalares apresentaram argumentos que deram combustível às teorias dos ufólogos, desde o parto de uma mulher anã até a exumação de um cadáver que teria precisado de vários legistas e inúmeros oficiais. Conforme a historiografia dos ufólogos, o corpo do alienígena teria sido levado para a Universidade de Campinas, em São Paulo. A universidade nunca confirmou. O Exército Brasileiro determinou a abertura de um processo de investigação para averiguar o caso, um inquérito policial militar. Ele está arquivado no Superior Tribunal Militar, possui cerca de 357 páginas e conclui que o caso, na verdade, trata-se de uma confusão das três meninas. Nas semanas que se seguiram do ocorrido, um grupo de ufólogos o investigou com determinação em Anfinco, descobrindo que não apenas uma, mas pelo menos 4 criaturas foram vistas na cidade e capturadas por forças militares. Para esconder tais fatos, iniciou-se uma ampla manobra de acobertamento por parte das autoridades brasileiras. O caso ganhou o país e o mundo, despertou a curiosidade e o encanto de descobrir a vida em outros planetas. A história foi e ainda é lembrada em publicações ufológicas do mundo todo. Nesse tempo todo, muitas dúvidas ficaram no ar. Mas o certo é que a história faz parte do imaginário brasileiro e aterrorizou muita gente. Basta caminhar por Varginha para perceber como a história foi incorporada à arquitetura local. Tem uma caixa d'água e o prédio da prefeitura em forma de nave. Pontos de ônibus em forma de disco voador, souvenirs e até pequenos ETs em algumas praças e parques. 25 anos se passaram e ainda existem inúmeras perguntas sem respostas. Agora, uma investigação inédita na ufologia mundial pode responder algumas dessas questões sobre a origem do caso. E de brinde, pode nos apresentar um novo mistério espacial. Na cidade, quando se pergunta sobre os acontecimentos daquele dia, é comum algumas pessoas responderem de uma forma bem mineira de ser. Se foi um extraterrestre, eu não sei, mas que teve até exército na cidade, isso teve.